Bom, qual que é o intuito, né, dessa nossa pequena aulinha aqui? Embasar você com conhecimento científico, ou seja, você ter a segurança de tratar aquele paciente sabendo que o que você está falando para ele existe embasamento científico, ajudar na conduta odontológica mais acertada, porque às vezes é difícil, né? O paciente é diabético, está passando por um processo de compensação e você não sabe até onde você pode ir para ajudá-lo e até onde o que você vai fazer pode prejudicá-lo. Então, é esse ponto que a gente vai conversar hoje e eu espero ficar bem claro. Abordar temas comuns, né, que aparecem no consultório. Pessoas com diabetes vão ser cada vez mais comuns. Eu vou mostrar alguns dados aqui, mas os dados da Organização Mundial de Saúde diz que é endêmico, tá? É um problema que todos nós vamos enfrentar, né? Vai chegar ao ponto de que a cada 3 pacientes, um é diabético. E a gente precisa saber o que a gente precisa olhar, como tratar a saúde bucal daquele paciente, né, para que ele evite ter problemas lá no futuro e mantenha, né, uma boa saúde bucal e também a saúde como um todo. Então, vamos aos principais sintomas, né, vamos conversar aqui um pouquinho, né, caracterizado pela elevação da glicemia, né, hiperglicemia. Ele foi descrito há mais de 3.500 anos, ou seja, é uma doença já bem estudada, né, por nós, mas ainda continuamos avançando, buscando novas formas de tratamento, né? Quando se descobriu que a insulina era um remédio eficaz contra a diabetes, tem até uma reportagem que eu vi um tempo atrás falando justamente sobre isso, que as crianças com diabetes do tipo 1 estavam em coma diabético e naquela época não se existia nenhum tipo de medicação. A medicação era diminuir a ingestão de carboidratos e elas já estavam em coma diabético. O médico foi lá, foi aplicando insulina e aquelas crianças foram tomando a vida, como se surgissem das cinzas, né? Se fossem ressuscitadas, né? Como Lázaro. Então, assim, é uma coisa que é impressionante. Quanto tempo faz que o ser humano já lida com diabetes mellitus e ainda, sim, ela é um problema constante no nosso dia a dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a projeção é que em 2025 a diabetes mellitus chega a 300 milhões de pessoas. Muita gente com o mesmo problema. Então, com certeza, vai aparecer no seu consultório e você vai ter que saber lidar, né? E vai ter que ver o que você vai precisar fazer para promover a saúde desse paciente. E os estudos demonstram que a insulina, por si só, tem efeitos vasodilatadores. Então, fora isso, a gente tem que tomar cuidado com os tratamentos que vamos realizar naqueles pacientes. Uma vez que o paciente que faz o uso constante da insulina e cada vez em doses mais elevadas, tem um risco maior a sangramento. Ela afeta a microcirculação e é a mesma que nutre os dentes e os tecidos. Isso é a diabetes, né? Então, a diabetes, o grande problema dela é que o açúcar presente no sangue deixa o sangue mais espesso, correto? Ficando mais espesso, ele acaba não indo para as arteríolas, não indo para os pequenos vasos, os vasos de pequeno calibre. O que acontece com os órgãos e as células desses órgãos? Fica pobre em nutrientes. Ela vai perdendo energia, ela vai tornando-se cada vez mais frágil e isso vai fragilizando o organismo como um todo. Por causa disso, o paciente pode ter problemas de sangramento, principalmente na cicatrização, caso ele não seja controlado, né? A gente tem que lembrar que o problema do diabético são as extremidades. Então, todas as regiões, as grandes veias, elas não nutrem, basicamente, elas são vias. Elas são vias que levam todos os nutrientes através do nosso corpo. Quem realmente alimenta são os capilares, são os pequenos vasos. E se o sangue não chega até eles, os órgãos não conseguem nutrientes, né? E quanto maior a taxa glicêmica, mais espesso vai ficando esse sangue, pior é a absorção da insulina pelos órgãos.